Welcome, ladies and gentlemen, Matheus falando com você aqui, é um prazer revê-lo. E cara, desde que eu comecei a fazer montagem, meu sonho sempre foi fazer uma manipulação de guerra, tá? Principalmente da Segunda Guerra Mundial, que eu gosto muito de história. E hoje você vai ver esse sonho concretizado através desse vídeo, olha que maravilhoso. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu peço que você não se esqueça de se inscrever no canal e curtir. Cara, dá um trabalhão fazer isso aqui, mas eu tenho certeza que vai valer a pena para você. E a primeira coisa que eu fiz foi arrumar a casa, né, pra gente começar a trabalhar, porque meu Photoshop estava configurado para animação. Então eu mudei a tela de novo para Essentials e depois eu fiz o recorte, porque essa montagem primariamente ela ia para o Instagram com o tamanho 1080 por 1350. Só que eu queria uma montagem também full para colocar lá no Behance, tá? Inclusive essa montagem vai estar no Behance para você estar dando uma olhada no processo completo, as imagens e tudo mais, tá? Mas qual foi a minha maior inspiração na criação da montagem? A maior inspiração foi o jogo Call of Duty, que é ambientado na Segunda Guerra Mundial. E cara, para quem me conhece sabe que eu gosto muito de história. Eu acho muito legal e por mais que seja um período muito sombrio na humanidade, foi um dos períodos historicamente mais ricos, foi o período da Segunda Guerra Mundial. E, cara, desde que eu comecei a manipular, desde que eu comecei a fazer manipulação de imagem, eu sempre quis criar uma manipulação com a temática de guerra. Eu lembro muito de uma montagem do Jack Usefote, que ele colocou no Behance dele, que é uma manipulação de guerra, e eu falei, cara, eu preciso fazer uma dessa. E aí o Benny Production também fez uma manipulação com o tema de guerra. Eu falei, cara, eu tenho que ser o próximo. E tá aí o resultado desse sonho que eu sempre quis fazer. De início você pode observar que a ideia não era colocar os nossos personagens em um ambiente limpo, mas sim em uma cidade destruída e tudo mais. Só que, cara, ia dar muito trabalho para colocar essa cidade, fora que o asset que eu tinha escolhido da cidade não tinha perspectiva para suportar o chão. Você observa aí que eu fiz meio que tô recortando um pouco os personagens aí nesse sentido, tá? Mas a gente vai mudar isso depois. Eu achei essa arma aí, essa arma laser, num site chamado Turbo Squid, tá bom? Lá você consegue achar vários assets em 3D de forma gratuita, tá? Essa praia aí é uma praia histórica, ela é chamada de Praia da Normandia. Do dia D da Segunda Guerra Mundial, aconteceu que muitas tropas americanas desembarcaram nessa praia, né? E eu quis usar essa praia de modo referência e eu achei bem legal também que a gente consegue ver muita coisa. Uma tática que eu recomendo para você fazer e eu faço é que quando tem algum asset que você quer esconder alguma coisa, preenche ele com alguma informação relevante para a cena. No caso aí, eu quis tratar essa guerra, a intensidade da guerra, então eu usei a fumaça, né? Só que eu não usei a fumaça só para aumentar a intensidade da nossa cena. Eu usei a fumaça para esconder algumas coisas dos nossos assets, tá? Por exemplo, eu fiz o recorte lá do personagem lá atrás, só que eu não recortei muito bem os pés dele e tudo mais, então eu usei a imagem para esconder. E usando aí sempre, vou usar a exposição, tá? O ajuste de exposição. Usando o ajuste de exposição, eu criei minhas sombras e minhas luzes. Na verdade, eu usei a curva para ambientar a cor, para deixar a cor mais próxima do que é o correto, e depois com o ajuste de exposição eu fui lá ajustando luzes e sombras. E cara, eu fiz no olhômetro, existem formas automáticas da gente produzir isso, mas uma forma legal é de produzir no olhômetro. Eu quis fazer assim para treinar os meus olhos, tá bom? E o segredo aí é você observar as cores, você trabalhar bem com as cores. Será que as cores da sombra dos meus assets principais estão das mesmas cores das minhas sombras? Então, usando o olhômetro que a gente chama, eu consegui desenvolver isso aí. Já na arma, o que eu quis fazer? Eu quis colocar uma luz laser. Eu quis mostrar realmente que é uma arma tecnológica, apesar do seu design um pouco mais arrojado. Eu falei, cara, eu preciso que as pessoas vejam que é uma arma tecnológica, né? Olha aí eu colocando mais uma vez a nossa fumaça para estar escondendo coisas nos assets. Então, às vezes eu tô com preguiça de editar o asset, de ambientar, e eu coloco alguma coisa na frente. Então, isso é perfeitamente tranquilo, perfeitamente normal, dá para você usar bem de boa. E aí, eu quis deixar um pouco mais de movimento na minha imagem. Então, o que eu faço? Eu copio a camada do objeto que eu quero dar mais movimento e coloco um desfoque de movimento.
tá? E depois, usando máscara, eu vou trabalhando esse desfoque para algumas áreas do meu objeto ficarem desfocadas. Eu não preciso do meu objeto todo desfocado, mas algumas áreas podem ser. E aí eu fui trabalhando nas sombras, tá? Fui trabalhando aí nessa fumacinha para deixar algo bem legal, algo bem bacana, realmente bem ambientado. Depois eu quis trabalhar um pouco no tom da pele, cara, porque não estava ambientando muito bem. Então acabou que a gente estava perdendo pele aí, perdendo ambientação, essa magia de estar tudo misturado, porque a pele não estava bem ambientada. Depois que eu ambientei a pele, o próximo passo foi dar um pouco mais de ação à cena. E eu fiz isso através de explosões, cara. Explosões é o ápice de ação. Todo filme de ação tem que ter explosão, tá? Então coloquei essas explosões aí em PNG e tentei colocar um lens flare aí. Se você quiser esses arquivozinhos aí, é só você pesquisar no Google lens flare PNG. Você vai colocar lá no seu Google Imagens, você vai achar. Só que é o seguinte, cara, mesmo colocando esse lens flare aí, eu não gostei. Eu preferi tirar ele, trabalhar com luz um pouco mais, como é que a gente pode dizer, um pouco mais difusas, né, que a gente chama. O avião foi bem simples, eu não precisei recortar os aviões, nem a gente precisa disso, é só pegar uma imagem que tenha cores parecidas e depois você só mascara. Foi isso que eu fiz com os aviões, depois usando o ajuste de exposição, eu deixei eles um pouco mais claros do que o restante da minha cena. E aí eu tive uma ideia, cara, eu quero deixar um pouco mais tecnológico. Então, usando o pincel, usando o brush aí, eu coloquei um pouco essas veias aí tecnológicas, essa luz, e eu queria deixar que essa luz iluminasse por dentro também. Então, eu desenhei umas veinhas aí, que eu achei que foi um detalhe bem legal. E o olho, cara, eu lembrei muito do Exterminador do Futuro, né, que tem um olho vermelho. Falei, cara, vou colocar esse olho vermelho aí. E não se esqueça de você iluminar onde naturalmente deveria ser iluminado. Vamos passar o nosso ajuste de câmera raw, tá? Para finalizar com tudo, para dar aquela colorida bem legal. O Camera Raw, cara, é muito de olhar, então não tem muito segredo, tá bom? Então assim, eu queria passar uma imagem, na verdade eu queria passar uma impressão com a imagem e usando o Camera Raw para fazer isso, eu tentei trazer minha imagem às cores que trouxesse o sentimento que eu queria transpassar, que é de guerra, mas ao mesmo tempo de um filme. E cara, gostei demais do resultado. Ficou realmente parecendo aquela capa de jogo. Eu acho que ainda poderia ter ambientado um pouco melhor o meu personagem, tá? Eu em relação aos outros personagens. Porém, tá um resultado satisfatório, tá? Não tá ruim. E é isso. E pra primeira montagem de guerra que eu fiz, cara, eu achei muito legal, muito bacana. E é isso aí, o vídeo já está chegando ao fim. Não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. Vou tentar lançar um vídeo por semana e vou tentar fazer uma live às quintas-feiras. Então, quinta-feira você pode definir um lembrete aí no seu celular que nós teremos live. Me segue aqui, o meu link do meu Instagram vai estar aqui embaixo para você ver mais informações acerca de montagem e manipulação. É isso aí, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.